A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 8, que tem como título O Avivamento Espiritual no Mundo. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2023. A revista como um todo fala sobre avivamento e agora na lição número 8 vamos falar sobre o avivamento espiritual no mundo, ou seja, vamos falar de alguns avivamentos que aconteceram em tempos recentes. Sabemos que Deus sempre derramou do seu Espírito sobre a humanidade, isso não foi somente nos tempos bíblicos. Até a lição 7, nós estudamos sobre avivamento dentro do contexto bíblico. Falamos de avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no ministério de Jesus, ministério de Pedro, de Estevão. Lição anterior foi uma lição maravilhosa que falamos sobre Estevão, aprendemos muito com Estevão. E agora, na lição número 8, nós vamos falar desse avivamento no contexto mais histórico, pós-bíblico e um pouco mais recente. É claro que a teologia histórica, ela abrange um período muito grande. Tá? Realmente, se a gente for estudar a teologia dentro do contexto histórico, falar de todos os avivamentos que aconteceram, a gente vai ter aí realmente algo extraordinário, né? Algo muito bom que Deus fez e que é muito conteúdo. E esta lição, como você que é professor de EBD já deve ter dado uma lida, já deve ter estudado, sempre recomendo, antes de assistir um vídeo, você estudar antes. Então, se você já leu a lição, você deve ter percebido que os avivamentos citados na lição aconteceram do ano 1700 até hoje. Na verdade, a gente tem basicamente 200 anos estudado dentro da lição, né, de 1700 até 1906, que é o da Rua Azusa. A lição não trata de avivamentos mais recentes, agora dos últimos anos, mas a gente sabe que Deus está avivando o seu povo o tempo todo e muitos avivamentos aconteceram que não ficaram registrados na história, mas sabemos que eles de fato foram impactantes. Então aqui é apenas uma seleção de alguns avivamentos. Durante a aula eu vou citar alguns outros pastores, teólogos que também participaram de grandes avivamentos que não estão aqui, mas a gente precisa falar deles também. Então assim, convido você a assistir essa aula até o final, eu tenho certeza que você vai aprender muito, é muito bom a gente olhar para o passado, olhar para a história, o que aconteceu no passado, porque o que nós vivemos hoje é fruto daquilo que aconteceu no passado. A gente precisa entender o que aconteceu no passado, de bom e de ruim, para que nós possamos evoluir cada vez mais. Antes de começar aqui o conteúdo da lição, eu quero só falar dos nossos slides em PowerPoint, que você pode usar na sua igreja. Um slide pronto, você tem muito mais tempo para estudar. Esse tema é um tema muito profundo, um tema que exige muita leitura. Então, assim, se você for fazer um slide e ainda estudar esse tema, você vai perder muito tempo. Então, assim, com o slide pronto, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, pronto para ser usado. Nós temos uma equipe qualificada, com experiência, com conteúdo da EBD, né? Produzimos slides subsídios desde 2016 e com a assinatura do EBD em Foco você tem acesso aos slides de adultos, jovens e alguns bônus, como slide de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Inclusive, nessa parte de cursos diversos, nós temos um curso de introdução à teologia pentecostal, que é muito bom você acompanhar. Vou deixar 2 aulas desse curso disponíveis aí na descrição deste vídeo para você assistir essas aulas, que fala justamente sobre William Seymour, que foi ali o líder do movimento pentecostal moderno. Qualquer coisa, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, nosso número é 94 98409 2869 e também temos o nosso site ebdenfoco.com. Texto áureo diz assim: E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47:5. Eu vou avançar, daqui a pouco eu volto e falo um pouco dessa passagem. Verdade prática. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Não existe uma verdade mais verdadeira do que essa verdade prática, porque realmente somente o Espírito Santo pode promover um verdadeiro avivamento espiritual. Não adianta a gente querer fazer alguma coisa no mundo espiritual sem o auxílio do Espírito Santo. Então nós temos que viver na dependência do Espírito. As lições anteriores deixaram isso bem claro.
Jesus viveu na dependência do Espírito, Pedro viveu na dependência do Espírito, Estevão era cheio do Espírito e vivia na dependência do Espírito. E conosco não é diferente. A igreja tem que depender do Espírito, viver na dependência do Espírito e experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. E isso só vai acontecer se realmente o Espírito Santo estiver conosco. Então, essa verdade prática que a gente tem que colocar isso aqui em prática. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel 37, de 7 a 10 e 47, de 1 a 5. Então, o nosso textuário é um versículo aqui do capítulo 47 de Ezequiel. Se você acompanhou a revista anterior, que falou sobre o profeta Ezequiel, nós estudamos esses capítulos lá. Então, Ezequiel 37, Ezequiel 47, tivemos 2 lições sobre isso aqui. Ezequiel 37 é sobre o vale de ossos secos. Ezequiel 47 já é um contexto que nós entendemos que faz parte do milênio, que são as águas que fluem debaixo do umbral da casa, que é uma referência ao templo do milênio. Eu, particularmente, acredito que essas passagens devem ser estudadas de acordo com o contexto delas. Então, Ezequiel 37 fala de uma restauração para a nação de Israel. Ezequiel 47 também fala de uma restauração, mas uma restauração completa, plena, que só vai acontecer no milênio. Então, assim, eu achei que a escolha desses versículos não foi uma boa escolha, dessa passagem bíblica aqui, para esta lição. Eu achei, um pensamento meu. Eu acho que outras passagens bíblicas poderiam ser usadas para falarmos de um avivamento no contexto histórico, como é o propósito dessa lição. Então, no tópico 1 da lição, nós vamos falar sobre essas passagens de Ezequiel. Eu vou me esforçar ao máximo para fazer essa ponte dessa passagem com o contexto da lição, mas eu gosto de interpretar dentro do contexto da passagem bíblica. Então, eu tenho que interpretar Ezequiel dentro do contexto do próprio Ezequiel, porque lá em Ezequiel 37 fala que lá é uma restauração para a nação de Israel. Então, assim, é bem complicado falar de avivamento no mundo com essas 2 passagens. É claro, alguém pode falar, não, é simples e tal, mas eu gosto de interpretar a passagem de acordo com o sentido real da passagem. Tá? Quem está acompanhando aí o EBD em Foco sabe que nós estamos fazendo uma leitura coletiva de um livro sobre interpretação bíblica. Inclusive, eu estou devendo uma aula, a aula do capítulo 2, mas já está postada a aula do capítulo 1 do livro. Então, vou deixar na descrição do vídeo para você ver o projeto. E lá a gente está falando justamente dessa questão da interpretação correta das Escrituras. Então, evitar qualquer tipo de interpretação alegórica. Tá? A gente tem que ter cuidado com isso. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Introdução. O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo. Notadamente, nos séculos 18, 19, no século 20 também, contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. A gente tem aqui uma introdução que já está tentando fazer essa ponte de Ezequiel com os dias atuais, com os avivamentos que aconteceram ali no ano 1700, 1800, até agora 1906. Bem, eu acho que tem um pequeno erro aqui, logo no início. O que Deus fez no tempo de Ezequiel. Na verdade, no tempo de Ezequiel, Deus estava castigando o povo. No tempo de Ezequiel houve um castigo por causa da desobediência. Inclusive, isso está na lição mais na frente. Então, assim, não houve um avivamento no tempo de Ezequiel. O que houve no tempo de Ezequiel foi uma promessa de um avivamento futuro, de uma restauração futura para a nação de Israel. Mas avivamento no tempo de Ezequiel, eu discordo. Depois Deus trouxe o povo, tirou o povo lá da Babilônia, levou o povo de volta para a terra. Aí houve a reconstrução do templo, da cidade. Aí teve o avivamento na época de Ageu, que a gente já estudou lá atrás. Falamos de Ageu, falamos de Esdras, Neemias. Aí é outra história. Mas em Ezequiel houve apenas uma promessa de restauração. Cremos que antes da vinda de Jesus, para arrebatar sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37, 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Então, assim, mais uma vez aqui, o escritor da revista citando Ezequiel, a partir dessas 2 passagens, nós vamos falar dos avivamentos que ocorreram no mundo. Bem, a gente vai seguir aqui a sequência da revista, vou seguir o que o escritor colocou, fazendo algumas pontuações
para nós compreendermos melhor isso aí. E essa questão do avivamento antes, né, da vinda de Jesus, eu acredito que já está acontecendo. É claro que o avivamento ele pode ser local, ele pode ser num bairro, mas Deus tem cuidado do seu povo e tem avivado o seu povo, né? Pode não ser um avivamento assim a nível nacional, a nível mundial, talvez não, mas a níveis locais Deus tem cuidado daqueles que realmente têm buscado um verdadeiro avivamento. Tópico 1. O avivamento no tempo de Ezequiel. 1.1. Calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Olha só o que está escrito em Ezequiel 6, de 3 a 5. E dirás, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu, sim, eu mesmo trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos, e serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante de seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Isso aqui é uma palavra de juízo para a nação de Israel, que estava vivendo na idolatria, que estava adorando deuses pagãos, adorando o sol, tinha altares pagãos, e aqui Deus está falando, eu vou derramar juízo sobre vocês, eu vou destruir os vossos altos, e vocês vão pagar o preço por isso. Então o contexto de Ezequiel é um contexto de juízo. Ezequiel começa a profetizar antes da queda da cidade de Jerusalém, antes de Deus destruir Jerusalém, e profetiza depois que Deus destrói Jerusalém. Ele está profetizando lá no exílio, que ele já tinha sido levado para a Babilônia, mas ele estava falando para o povo que tinha ficado lá, para a nação de Israel como um todo. Quando ele fala aqui para os montes, para os outeiros, para os ribeiros, está se referindo à terra de Israel em si, a nação como um todo. E a apostasia era muito grande. Então Deus, para derramar esse avivamento, ele precisa restaurar o seu povo. Ele precisa fazer com que o povo abandone o pecado. Então, diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Ezequiel 36, 21. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde fui. Observe que esse poupou aqui não foi para todos. Foi uma parte do povo que foi poupada da destruição. Antes de Deus destruir Jerusalém, no ano 586 a.C., ele havia levado o povo para a Babilônia. Foi a primeira leva do povo, a primeira não, a segunda, né? Porque a primeira leva foi em 605 com Daniel, depois teve essa leva aqui de Ezequiel, se eu não me engano, foi em 591 a.C. Depois que Ezequiel foi para a Babilônia, foi uma grande quantidade de pessoas, não foi somente Ezequiel, muita gente foi para a Babilônia, levado por Nabucodonosor. A cidade foi destruída, muita gente morreu por causa do pecado, porque foi juízo divino, e aí outra parte do povo foi levada para a Babilônia, foi a terceira leva. Então a gente tem aqui Deus, de certa forma, poupando o seu povo, levando eles para a Babilônia. Mas o juízo aconteceu lá na terra de Israel. Tópico 1.2, um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. A nação de Israel estava destruída, eles estavam sem um rei, não estavam habitando na sua terra, estavam habitando no meio de outros povos. No caso, Ezequiel estava na Babilônia, mas muitos estavam espalhados pelo império como um todo. E aqui Deus mostra para Ezequiel a situação espiritual do povo. Olha só como que a nação está, não somente espiritual, mas a situação física no sentido de nação. A nação, ela praticamente deixou de existir. A terra está lá, mas vocês não têm mais domínio sobre ela. E o povo orava, pedia a Deus restauração. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Diz assim a passagem de Ezequiel 37, 4 e 5. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos,
ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então aqui, na visão de Ezequiel, ele profetiza para os ossos secos, para que eles possam viver. Ezequiel faz isso nessa sua visão e Deus explica para ele. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Deus estava prometendo que ia restaurar a nação de Israel. Eles estavam destruídos, abandonados, se sentiam abandonados, mas não estavam abandonados porque Deus estava cuidando deles e tinha essa promessa de restauração, e essa restauração aconteceu. Eles voltaram para a terra. Depois do ano 70 depois de Cristo, eles foram expulsos novamente, mas agora em anos recentes eles voltaram novamente para a terra, e na década de 40 foram reconhecidos como uma nação, e nós temos a nação de Israel hoje. Só que esta restauração foi uma restauração nacional, ainda não foi uma restauração espiritual. E aqui a gente continua na lição que diz assim, ó: depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel 37:10. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Porque assim, quando Ezequiel profetiza para aqueles ossos, a primeira vez, se junta carne, os tendões e tal, só que são corpos sem vida. Depois ele profetiza de novo, e aí o Espírito entra e eles passam a ter vida. Temos duas restaurações, uma restauração nacional e uma restauração espiritual. Acreditamos que a nacional já se cumpriu, mas a espiritual ainda não. Deus ainda vai fazer uma restauração espiritual na nação de Israel. Se você quer entender mais sobre essa passagem, eu vou deixar na descrição do vídeo a aula sobre Ezequiel 37, que a gente estudou no Vale de Ossos Secos, da revista anterior. Lá você vai se aprofundar um pouco mais sobre isso aqui. 1.3. O rio das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou 450 metros, e fez o profeta passar pelas águas que chegavam em seu tornozelo. Isso aqui é mais uma visão de Ezequiel no capítulo 37, e essa visão ele entra nessas águas, elas vão ficando cada vez mais fundas, elas vão se afundando pelo joelho, pelos lombos e por fim somente a nado. Ele já se sentia mais distante do solo, porque tinha que nadar, e era um rio que causava muita produção na agricultura, piscicultura, e daria vida em tudo por onde passasse, como está escrito em Ezequiel 47:12. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aqui nós entendemos que essa passagem está dentro do contexto do milênio, indica que de Jerusalém vai fluir muitas bênçãos, então tem esse rio que vai fluir. Esse rio, ao mesmo tempo que nós entendemos ser um símbolo do Espírito, muitos entendem também que é realmente um rio literal, e que vai fluir de Jerusalém, e dali quem estiver próximo vai ser abençoado. É uma restauração da terra para a produção, para a bênção, simbolizando a bênção de Deus, mas ainda não é uma restauração completa do planeta Terra, porque ela só vai acontecer lá quando Deus criar novos céus e nova terra. Então isso é outra restauração. Essa restauração aqui é a restauração do milênio. A gente entende que isso se cumpre no milênio. É por isso que eu achei assim que essas duas passagens, Ezequiel 37 e 47, elas não se encaixavam bem para o propósito desta lição. Porque eu vejo a lição como algo relacionado à humanidade como um todo e não somente à nação de Israel. Mas tudo bem. Se você é professor da EBD e vai seguir a revista do começo ao fim, eu aqui tenho o propósito de fazer uma aula completa para que você possa entender todos os detalhes da lição. Tópico 2. Os grandes avivamentos no mundo. 2.1. Na Europa.
Houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica à do povo de Israel no contexto das profecias de Ezequiel. Ou seja, o povo europeu tinha se afastado do verdadeiro evangelho. A Igreja Católica tinha dominado por muito tempo e eles tinham perdido o real sentido de servir a Deus. Tinham esquecido as principais doutrinas e realmente era uma corrupção geral na sociedade. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Na Alemanha, por volta de 1722, o conde de Zinzendorf liderou os Morávios, um fervor espiritual missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Com sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. O conde de Zinzendorf, ele era uma pessoa da alta sociedade, era uma pessoa bem-sucedida. Ele vivia ali numa região que é conhecida como Morávia, que hoje é onde fica a República Tcheca, bem no meio da Europa, bem no centro da Europa. O evangelho já tinha se espalhado por toda a Europa depois da Reforma Protestante. Observe que ele está no ano 1722 e em vários lugares ali houve vários avivamentos. E nessa região foi um avivamento que merece um destaque porque a partir dali saiu jovens para fazer missões em vários lugares do mundo. Geralmente, quando falamos sobre missões no nível mundial, fazemos referência a William Carey, que viveu depois do conde de Zinzendorf. Mas William Carey, que ele é chamado do pai das missões modernas, ele foi muito importante. Realmente, ele fez missões a nível mundial. Mas o conde de Zinzendorf, ele foi o primeiro a fazer missões no nível mundial. Isso aqui é muito importante a gente destacar. Há um relato também que lá na igreja dele, eles começaram reuniões de oração de 24 horas. Sempre uma pessoa começava, terminava, a outra começava e a outra continuava, 24 horas orando. E pelos registros que eu vi na internet, pesquisando sobre ele, dizem que essa reunião de oração durou mais de 100 anos. Foi mais de 100 anos orando 24 horas por dia. Sempre tinha alguém orando na congregação. Ele defendia a ideia de que Deus operava na congregação. Deus operava na comunidade. É muito interessante a história dele. Essa teologia dele, ela faz muito sentido. É claro que cada um que nós vamos estudar aqui tem coisas que a gente concorda na teologia, tem coisas que a gente discorda, mas a visão que esse conde tinha sobre a questão da comunidade, da importância da comunidade, né, para que os crentes se firmassem mais em Cristo, ela é bem interessante. Eu vou deixar na descrição do vídeo um material sobre ele para você dar uma estudada e se aprofundar mais. Na Inglaterra, por volta de 1740, John e Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield, eles bateram de frente com o formalismo da igreja anglicana, que era a igreja e é até hoje a igreja oficial da Inglaterra. Assim, não é que eles foram rebeldes, foram contrários à igreja, desobedeceram o pastor, nada disso. Mas é porque eles começaram o movimento dentro da igreja anglicana que visava buscar um poder do Espírito, um compromisso com Deus. Eles oravam bastante, estudavam muito a palavra e esse compromisso com Deus, ele deveria refletir na vida prática, no cotidiano. Não era somente dentro da igreja. E o movimento que eles levantaram ali, que eles começaram, foi um movimento tão grande que depois se tornou algo separado, que foi chamado de metodismo. É assim, John Wesley não queria criar uma denominação separada da igreja da Inglaterra, não queria. Mas acabou criando, depois que ele morreu. Depois que ele morreu, as pessoas que se identificavam com a teologia de John Wesley resolveram ali começar uma nova denominação. Tá? Eu tenho aqui um slide extra com algumas informações interessantes.
John Wesley iniciou o metodismo com o intuito de fortalecer e renovar o espírito cristão daqueles que comungavam junto à religião oficial anglicana. Esse grupo, conhecido inicialmente como Clube Santo, marcou sua identidade pelo método: dias fixos para participar do jejum, hora certa para a leitura da Bíblia e oração, dia de visitar os presos e etc. Por causa dessa organização, esse grupo foi apelidado de metodistas, quer dizer, aqueles que têm método. Olha só, eles tinham método para tudo. Não é que a fé cristã tem que ser engessada em um método, mas o compromisso de fazer essas coisas aqui diariamente, eles levavam muito a sério. Então, leitura da palavra, oração, visitar as pessoas doentes, visitar os presos, cuidar dos desabrigados, tudo isso eles faziam. E o envolvimento do metodismo com as questões relevantes da sociedade é uma marca que o acompanha desde seu início. A humanização dos presídios, o combate à escravidão, a luta por salários dignos para os operários, o fornecimento de ensino básico para as crianças pobres, distinguiram os metodistas quando ocorreu a assim chamada Revolução Industrial na Inglaterra. Então, assim, John Wesley, ele viveu nessa transição entre escravidão e Revolução Industrial. Então, na época da escravidão, ele era contra a escravidão. Ele foi um daqueles que influenciou para que a Inglaterra acabasse com a escravidão. E a Inglaterra acabando com a escravidão, ela forçou os outros países a fazerem o mesmo. Então todos os outros países foram acabando com a escravidão por causa de uma pressão da Inglaterra. Só que essa pressão da Inglaterra como um todo também veio da pressão de grupos dentro da própria nação, inclusive do metodismo, no caso aqui dos crentes anglicanos, que seguiam John Wesley, pressionaram bastante, né, com relação à escravidão. E depois que acabaram com a escravidão e que veio a Revolução Industrial, as condições de trabalho eram muito precárias. Eles estavam lá também dando assistência. Então, esse avivamento promovido por John Wesley foi um avivamento extraordinário, um avivamento que causou impacto na sociedade como um todo. No país de Gales, Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus, um domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que por volta de 1904 e 1905 o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo. Eu vou ressaltar algo aqui que Evan Roberts, ele começou com 13 anos, mas o avivamento que ele tinha recebido dessa visão só se cumpriu quando ele tinha 26 anos. A biografia dele diz que ele orou 10 anos para Deus promover esse avivamento. Olha só aqui no slide extra, ó. Por 10 ou 11 anos orei por um avivamento. Podia passar a noite toda acordado, lendo ou falando sobre avivamentos. Isso aqui é ele dizendo, frase dele, ele orou por 10 ou 11 anos para Deus promover esse avivamento. Quando esse avivamento aconteceu, olha só o relato aqui, ó. As reuniões não seguiam uma ordem nem tinham hora para acabar. A igreja cantava sem dirigente e instrumentos, orações eram feitas espontaneamente e ocorriam confissões públicas de pecados sob a direção do Espírito. Há relatos de cultos que duraram mais de 24 horas. Somente nos 6 primeiros meses do movimento, estima-se que mais de 100 mil pessoas tinham se convertido ao Senhor. Bares foram esvaziados e faliram. A polícia ficava ociosa e nos tribunais haviam poucos casos para serem julgados. Olha só o impacto que o avivamento promovido no país de Gales, por causa desse jovem, tá? Não é que ele causou o avivamento. Quem promoveu o avivamento foi o Espírito Santo. Mas ele foi tocado pelo Espírito Santo, orou por mais de 10 anos e quando o avivamento aconteceu, o impacto na sociedade foi extraordinário. Os crentes se arrependeram dos seus pecados e a sociedade como um todo se beneficiou, porque assim, todo mundo se convertendo, não tinha mais crime, não tinha. A polícia não tinha o que fazer, os tribunais estavam vazios, as cadeias também não tinha ninguém preso. Isso foi o impacto do evangelho na sociedade. Mas isso aqui aconteceu por quê? Porque buscaram transformação da sociedade por meio do poder do evangelho. Não por meio do poder político, mas o poder do evangelho transformou o coração das pessoas. Tópico 2.2, nos Estados Unidos.
Deus também queria avivar os Estados Unidos da América, por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Grandison Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Charles Finney foi um grande teólogo que realmente participou de um grande avivamento nos Estados Unidos durante muitos anos. Ele deixou várias obras escritas e a influência de Charles Finney no movimento evangélico hoje é inegável. Muita coisa que a gente faz hoje veio de Charles Finney. No entanto, ele tem alguns pensamentos controversos. Tem algumas coisas que eu não concordo com o Finney. Tem muita coisa que eu não concordo com a teologia sistemática dele. Algumas coisas tendem à heresia. De acordo com alguns críticos do Charles Finney, a sua teologia ela tende ao pelagianismo. Ele se dizia arminiano, mas tinha algumas coisas que ele levava tão assim ao extremo que ele caía na questão do pelagianismo, e isso é heresia. Tá? O pelagianismo é a doutrina que vai afirmar que a salvação ela tem uma iniciativa humana. O próprio ser humano toma a iniciativa de se salvar, ele vai lá e crê no evangelho, ele mesmo produz a fé no coração e basicamente não é um toque do Espírito, não é algo que vem de Deus, uma iniciativa divina, mas uma iniciativa do próprio ser humano. Eu estou resumindo, tá? De forma bem simples aqui, a questão do pelagianismo. Eu não vou entrar muito nessa questão agora, quem sabe no vídeo de destaque a gente fala um pouco mais sobre isso. Tá? Mas assim, apesar da teologia do Finney não ser considerada por todos como uma teologia muito boa e tudo mais, é inegável o impacto que ele trouxe para a sociedade através do avivamento ali, porque realmente muitas pessoas se converteram. Ele teve grande influência de G. Campbell Morgan, do movimento Vida Profunda, que pregavam viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna, que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Olha só aqui no slide extra. No seu livro O Fogo de Reavivamento, Wesley Duell conta sobre um avivamento que aconteceu numa escola secundária, provavelmente em 1831. Um cético tinha uma grande escola secundária em Rochester. Inúmeros estudantes foram às reuniões de Finney e ficaram profundamente convencidos de sua necessidade de Cristo. Certa manhã, depois de as reuniões terem continuado por 2 semanas, o diretor encontrou tantos alunos chorando por causa dos seus pecados que mandou buscar Finney para instruí-los. Finney atendeu o diretor e quase todos os alunos foram convertidos. Olha só, algo que aconteceu em uma escola em que o dono da escola, o diretor da escola, ele era cético. Ele não acreditava em Deus, mas os alunos dele foram ver Charles Finney pregar, ficaram comovidos, resolveram se reunir dentro da escola e ali eles se arrependeram de seus pecados. Charles Finney foi lá atendendo ao diretor e eles se converteram. E olha só o impacto disso, ó. Anos mais tarde, o Dr. Henry Hard Brich, ao comentar esse poderoso reavivamento e seus resultados, declarou: essa foi a maior obra de Deus e o maior reavivamento da religião que o mundo já viu em um prazo tão curto. Calcula-se que 100 mil indivíduos se uniram às igrejas como resultado desse enorme reavivamento no período entre 1831 e 1835. Mais de 200 mil foram convertidos. De acordo com o promotor de Rochester, o avivamento naquela cidade resultou numa diminuição de 2/3 no índice de criminalidade, mesmo com a população da cidade triplicando depois do avivamento. Então, observe que, mais uma vez, um grande avivamento diminuiu a criminalidade. Somente o poder do evangelho pode transformar a sociedade. 2.3. Raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox Parham, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. Fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Então assim, Charles Parham, eu vou pronunciar o nome dele assim, tá? Eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas enfim. Ele era leigo, claro, alguém tocado pelo Espírito Santo, que resolveu promover aí uma transformação na sociedade através do ensino da palavra. Então ele fundou esse Instituto Bíblico e a partir dali as pessoas começaram a se interessar mais pelo Evangelho, pelo Espírito Santo
E aqui foi o início do movimento pentecostal. Foi justamente quando o pessoal começou a receber o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. Os alunos estudaram Atos 2 e a partir desse estudo foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. O movimento pentecostal moderno, ele começou em 1906 com William Seymour, que a gente vai falar daqui a pouco. Só que assim, antes de William Seymour, houve vários outros movimentos pontuais. Vários outros momentos que Deus derramou do seu Espírito, que as pessoas falaram em línguas. Então assim, teve vários outros. E esse aqui foi um deles, tá? No caso aqui, o Charles Parham foi um desses que promoveu esse grande movimento. Eu estava dando uma lida sobre ele e, pelo que eu entendi, ele é uma pessoa branca, um americano branco, e ele era, assim, racista, tá? De acordo com o que eu estudei. Não sei até que ponto isso é verdade, inclusive eu baixei um material mais completo para estudar sobre a vida dele. Dizem que ele tinha até um certo envolvimento com a Ku Klux Klan, que era um movimento extremista branco norte-americano que muitas vezes promovia até assassinato de negros, enfim, algo horrível. Tá? Não sei até que ponto o Parham tinha realmente esse envolvimento com esses racistas ou até que ponto ele mesmo era racista. Mas o contexto dos Estados Unidos nessa época era um contexto muito cruel com relação às pessoas negras, tá? As pessoas pretas, né, que realmente elas eram excluídas da sociedade. Tá? Elas eram pessoas que os brancos eles tinham prioridade em tudo, né? E quem tinha a cor da pele escura era excluído, entrava pela porta do fundo do ônibus, nas praças tinha o banco para pessoas negras e branco para pessoas brancas, as igrejas também, igreja para pessoas brancas, igrejas para pessoas negras. Então havia essa divisão. Tá? E o Charles Parham, ele fez parte de um movimento que, de certa forma, defendia, né, somente pessoas brancas. Isso foi de acordo com as fontes que eu estudei. Tá? Só que em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravos da Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo de santidade, ou seja, um grupo que buscava viver uma vida de santidade, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Parham. Então, assim, por mais que ali houvesse pessoas racistas e tudo mais, não impedia de alguém que era negro, né, também participar do movimento. Foi o que eu entendi estudando. Tá? Então, assim, o movimento pentecostal, por mais que ali com Parham talvez tivesse alguém que fosse muito racista, William Seymour, ele sendo negro, participou desse movimento. E, segundo fontes também, o William Seymour, quando ele foi estudar teologia, ele ficava do lado de fora da sala, porque só tinha pessoas brancas e ele ficava de fora assistindo às aulas. Isso era nos Estados Unidos, em 1900, se eu não me engano, até 1950, nos Estados Unidos foi desse jeito. Tá? Ali, ele foi batizado no Espírito Santo, com evidência das línguas estranhas. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Aí iniciou-se com William Seymour. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, na Bond Street 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava todos. Então ele teve que mudar, procurou um novo prédio, foi para esse salão aqui, na Rua Azusa, número 312, que é o local que a gente conhece, que foi o início do movimento pentecostal moderno. Porque foi aqui, né, na Missão Evangélica da Fé Apostólica, nesta igreja, em 1906, que esse movimento se espalhou. Foi aqui que realmente, né, saíram os missionários. Foi desse local que o pentecostalismo se espalhou por todo mundo e chegou no Brasil. O Daniel Berg e Gunnar Wingre participaram desse movimento. Eles vieram de lá para o Brasil, né, cheios do Espírito Santo, porque eles participaram desse movimento pentecostal. Ali começou o denominado movimento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Eu vou encerrar aqui o tópico 2. Sei que tem muita informação ainda para passar sobre esses grandes avivamentos. Na descrição do vídeo vou deixar
link para 2 vídeos sobre o movimento pentecostal, falando do William Seymour, do Paran. Então, assim, você vai assistir essas aulas elas fazem parte de um curso completo do EBD em Foco, fala sobre a introdução ao movimento pentecostal, à teologia pentecostal. Então, eu recomendo você assistir esses vídeos, aí se aprofundar mais. Além desses grandes teólogos e pregadores que a gente citou aqui, outros também participaram de grandes avivamentos. A gente pode falar de Jonathan Edwards, de Dwight Lyman Moody, de Charles Spurgeon, dentre outros, né, que participaram e promoveram e protagonizaram, né, muitos avivamentos. E foi uma bênção, tá? William Carey, que é considerado o pai das missões modernas. Então, assim, muita gente boa para a gente estudar e falar sobre os avivamentos e se inspirar na história deles. Vamos encerrar aqui no tópico 3, os avivamentos mudam a história. Impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. Observe que eu já citei alguns no tópico 2, falando ali de John Wesley, que teve um papel importante na questão da escravidão. Depois, quando começou ali a Revolução Industrial, ele foi, né, muito importante na sociedade como um todo. Falamos também dos avivamentos que diminuíram a criminalidade. Tudo isso é muito importante, esse impacto na sociedade. É muito importante também a gente falar de Robert Hicks, que começou a escola bíblica dominical lá na Inglaterra, e através da escola dominical a sociedade foi impactada. Houve uma diminuição muito grande na criminalidade. Isso foi muito importante também, tudo isso promovido pelo Espírito Santo. E agora, com relação ao William Seymour, vamos falar aqui, num contexto da tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado do racismo. Observe que o racismo era muito forte naquela época, mas esse avivamento promovido ali na Rua Azusa, ele não tinha essa questão de racismo, porque lá tinha pessoas ricas e pobres, pessoas brancas e pretas, todo mundo reunido falando em línguas estranhas. Se você observar, eu fiz uma pequena mudança aqui com relação à revista. O escritor da revista, ele escreve uma palavra que eu não gostei, eu achei até um pouco racista. Dependendo da maneira que a gente lê, pode parecer um pouco racista, e eu não gostei. Tá? Porque assim, uma pessoa branca e uma pessoa negra, gente, às vezes eu falo negro, às vezes eu falo preto. Tá? Não é errado falar preto, tá bom? Porque o negro envolve pretos e pardos, né? Algo mais amplo. Mas enfim, a diferença de uma pessoa negra para uma pessoa branca não é nada. A cor da pele não influencia em nada. Não são espécies diferentes, não são raças diferentes. Não é nada, tá? Não é nada, não existe diferença. Todos são iguais perante Deus. Qualquer tipo de movimento, ideologia ou ideia que coloca pessoas brancas como superiores, que é o que tem acontecido, já aconteceu no passado e acontece nos dias de hoje, é algo altamente pecaminoso. O racismo é um dos piores pecados que existem. Como que Deus vai tratar a questão do racismo para as pessoas que viveram lá no ano 1900? Não sei, mas hoje, diante de tudo que a gente já viu acontecer, hoje, diante de tanta informação que a gente tem, não existe desculpa para o racismo. Assim, nós temos que nos preocupar com isso. Qualquer atitude nossa, racista, qualquer palavra racista, a gente tem que parar para pensar, refletir, evitar qualquer tipo de piadinha, qualquer tipo de coisa que envolve colocar uma pessoa superior a outra por causa da cor da pele e pedir perdão a Deus. É isso que a gente tem que fazer. O movimento pentecostal foi importante nesse sentido, mas ainda temos muito a evoluir. Sabemos que a igreja evangélica brasileira é uma igreja que tem pessoas brancas e pretas de todo jeito, misturado, todo mundo junto e misturado, mas mesmo assim ainda existem atitudes racistas dentro da igreja, e a gente tem que acabar com isso. Vamos lá, 3.2, a geração depois dos avivamentos. Também é consenso que em várias partes do mundo, os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares, a chama se
apagou. Nós temos, por exemplo, a Europa, que foi palco ali de vários avivamentos, que nós até citamos aqui, e hoje as igrejas são vazias. Muitas igrejas se tornaram bares, enfim, fecharam. É algo horrível que está acontecendo na Europa. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney e de William Seymour é o mesmo, ele não mudou. Então, assim como Deus fez no passado, ele pode fazer hoje. Mais do que nunca, precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Nós temos que buscar, nós temos que orar. A igreja da Europa não fez isso. A igreja da Europa não conseguiu manter o avivamento. É claro que a Europa passou por vários problemas. Teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Muita gente sofreu bastante, as cidades ficaram devastadas e muito do otimismo que eles tinham na época foi por água abaixo por causa dessas guerras, né? E acabaram assim esquecendo o evangelho. Culparam Deus, não sei o que aconteceu, mas hoje a Europa precisa ser evangelizada, infelizmente. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que confiar no Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai mudar a sociedade. Temos que buscar poder do alto. Nós temos que orar e buscar por avivamento. Conclusão. Deus deseja operar nas igrejas do mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo do Espírito Santo com perseverante fervor, que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Então, que Deus possa promover esse avivamento na nossa vida. Nós temos que buscar isso, que nós possamos crer nos sinais, nos prodígios, crer em línguas estranhas, crer nos dons espirituais e que, assim, nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e pregar o Evangelho, impactar a sociedade através do Evangelho. Não é confiando no político A, o político B, ou isso ou aquilo. Não, irmão. Nós vamos fazer a diferença crendo no Evangelho, pregando o Evangelho através do poder do Espírito Santo. É assim que a igreja vai impactar a sociedade. Eu sempre defendi isso e sempre vou defender. Eu acredito no poder do Evangelho. Nós temos que dar testemunho de crentes verdadeiros, arrepender dos nossos pecados e mostrar que nós realmente seguimos a Jesus, que é rei de um reino diferente. E nós participamos desse reino. Nós somos participantes de um reino diferente, um reino superior. E quem quiser fazer parte, basta crer nesse Jesus maravilhoso. Amém? Então eu encerro aqui. Aqui temos as perguntas para quem vai usar o slide na sua igreja. Mais uma vez reforçando aí o nosso site ebdenfoco.com e o nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco sempre que precisar. Na descrição do vídeo tem muito material para download e também o link do nosso site e o nosso número do WhatsApp que você pode também mandar mensagem. Só reforçando, com assinatura você acessa slide de adultos e jovens e vários bônus que vão te ajudar a ministrar uma aula de excelência na sua igreja. Então, na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.